Podcast, de modo geral. Olá, vocês do futuro. Está começando mais um podcast de modo geral, edição 47, com a convidada mais do que especial, Patrícia Mello. Patrícia, seja bem-vinda e aproveito para perguntar a você o que nesses últimos dias tem chamado a atenção positivamente ou negativamente da escritora brasileira Patrícia Mello. Oi, Paulo, um grande prazer estar aqui batendo esse papo com você. Olha, só o que tem me chamado a atenção nesses últimos dias é, na verdade, um número, 250 mil mortos. Eu acho que é um número que dá a dimensão da violência que a gente vive hoje. Eu acho que eu tenho pensado muito sobre isso, sobre o que está acontecendo no Brasil, esse descontrole da pandemia, essa ineficiência desse governo, né? E eu acho que a gente tem que considerar que a violência hoje ela é um pilar da nossa cultura. Violência policial, violência das milícias, violência do tráfico e, sobretudo, a tolerância que a gente tem com essas violências é que explica um pouco o fato desse genocida estar hoje no poder. Então é isso, Paulo, que está me impressionando demais assim, na realidade do Brasil e que me deixa, às vezes, sem dormir, numa angústia tremenda, porque eu sou brasileira, toda minha família está aí, meus amigos, sabe, a minha língua, sabe, eu saí do Brasil, mas o Brasil continua dentro de mim, então é algo que me faz definitivamente sofrer um bocado. Bom, Patrícia, você sabe que eu tive que mudar de apartamento recentemente aqui em São Paulo e, de alguma forma, esse processo, né, de pessoas entrando no seu apartamento para fazer instalações e consertar coisas, enfim, me colocou numa outra rotina de relacionamento, de trânsito com a pandemia. E eu tenho circulado bastante, não que antes eu não fosse de máscara e tudo ao supermercado, esse tipo de coisa, farmácia, mas agora realmente eu tenho circulado um pouquinho mais. E eu vejo assim como essa negação, ela se consolidou, sabe, na cabeça de boa parte das pessoas. Então você vive hoje no Brasil uma tomada de consciência que não havia antes. As pessoas já há um ano nesse processo, elas perceberam, né, que realmente tem, né, algo sério acontecendo, a gente está no pico dessa situação, então tem esse conflito, assim, né, das pessoas que não conectam, as que conectam, e isso vai organizando, assim, um processo que daqui a algum tempo vai ser interessante de fazer leitura, né, de como é a psicologia desse relacionamento. Bem, com isso a gente termina o primeiro bloco do podcast e vamos ao segundo bloco, no qual nós teremos a oportunidade de explorar um pouco mais a nossa convidada e a conversa fica mais solta, mais caótica. Até. Podcast, de modo geral. Olá, retomando aqui o segundo bloco. Patrícia, nós somos da mesma geração, mas você tem uma presença no cenário brasileiro, você é referência, você lança um olhar, você renova uma tradição ainda incipiente brasileira de literatura urbana e, de alguma forma, você, em vários momentos, você é uma espécie de estrela nesse panorama e suas obras são lidas e são bem recebidas. Eu queria perguntar quais eram as suas inquietações quando você surge no final do século passado e as suas inquietações hoje, porque eu percebo que, de alguma forma, como já destacou o Marçal Aquino quando eu conversei com ele, a sua atenção é em relação ao conflito geral, né, do nosso país, as idiosincrasias que presentes aqui se combinam, né, com as características e tragédias da humanidade. Você fala da violência, você fala do desencanto, da falência da sociedade, você fala desse lugar em que o indivíduo fica
submetido a uma situação absolutamente absurda, extrema, e precisa lutar contra isso. O seu último livro, Mulheres Empilhadas, é, de certa forma, não é, mais uma expressão dessa sua inquietação. Como é que você organiza o seu olhar? Como é que você compreende a sua inquietude diante de todo esse material, diante de todo esse cenário? Como você acha que realiza, quais são as suas referências para realizar a transfiguração que você realiza nos seus livros? É uma boa pergunta. Eu não sei se eu tenho completo domínio da resposta, porque isso é um movimento, né, na vida do escritor, né? Essas inquietações não são sempre as mesmas, mas eu tenho algumas coisas que me inquietam e eu acho que elas são até denominadores comuns assim, da minha literatura. É a questão da desigualdade social no Brasil, né, que tem crescido muito agora, inclusive com a pandemia, né? É a questão da violência, né? Eu lembro que, na década de 90, quando eu escrevi O Matador, eu tinha a sensação de que a gente havia chegado no fundo do poço no quesito da valoração da vida. Porque, naquela época, havia tantos crimes de extermínio que foi criada até uma CPI de crimes de extermínios, porque realmente era possível você contratar matadores nas periferias da cidade para resolver problemas que surgiam com o crescimento urbano, né? A questão dos assaltos, dos estupros, né? Inclusive violências que ocorriam em função dessa própria desigualdade social. E eu achava que a gente havia chegado no fundo do poço. Para mim é espantoso hoje perceber que a gente não havia chegado no fundo do poço, entendeu? Hoje eu vejo, por exemplo, o que me espanta muito são coisas assim que às vezes eu me pego sem palavras, entendeu? Eu me pego, mas como é que eu reajo diante disso? São coisas que quase me calam, sabe? Por exemplo, uma manifestação contra máscaras. Eu vi isso, as pessoas no Brasil, isso foi filmado e colocado nas mídias sociais, as pessoas pegando máscaras, colocando no chão, ateando fogo e falando contra as máscaras chinesas, contra o vírus chinês, né? Então, eu vejo que é como se toda a violência que é estrutural na nossa sociedade, ela se infiltrasse no discurso, sabe? Então, agora, e virasse uma ideologia. É isso que eu vejo agora. E é isso que me espanta agora, essa violência agora tomando uma forma de um discurso, de um gestual, de uma forma de comunicação, de uma ideologia, sendo que a violência, por si só, na definição filosófica, ela é decorrência da ausência do diálogo. Quando não há mais uma possibilidade de comunicação, é que você tem a violência, né? Quando não tem mais a possibilidade da troca, da compreensão, é que surge a violência. E a gente vive no Brasil uma situação completamente inédita. Eu acho que a história já viveu isso de outras maneiras, né? Se a gente pensar historicamente, é claro, você tem paralelos, né? Mas é a primeira vez que eu vivencio isso no meu país, né? É essa violência em forma de discurso, né? Ela virando um pacote ideológico, sabe? Com toda uma postura, uma série de códigos, né? Tá tudo ali alinhadinho, você vê que ela está formando já, é uma espécie de seita para mim, sabe? Por isso que eu digo que, para mim, o Bolsonaro, ele tem muito mais o perfil de um seguidor dessas seitas fanáticas, essas seitas satânicas, porque ele é a representação máxima disso tudo, entendeu? E eu acho que, de certa forma, foi ele que conseguiu organizar toda essa violência que existe, essa linguagem de violência que existe no país e, sobretudo, percebendo a tolerância que existe em relação a ela. Né? É como se, no passar das décadas, a gente fosse aprendendo, entre aspas, né, a ser tolerante com essa violência, e aí ele viesse essa figura que, entrando exatamente por aí, né, nessa fissura dessa tolerância do povo brasileiro em relação a essa violência que ele
ele foi obrigado a se acostumar com ela, né? Essa violência da desigualdade social, a violência do trânsito, a violência do tráfico, a violência do Estado, a violência das milícias, e aí vem essa figura e fala, bom, então agora vai ser assim. Isso é uma coisa que tem me inquietado muito hoje e que tem sido matéria para que eu possa trabalhar um possível futuro romance. Você sabe que, em algum momento, a sua palavra, o seu olhar e a sua palavra, expressados nos seus livros, eles ajudam a moldar o país, o imaginário do país, porque eles antecipam, eles sintetizam, eles resumem, eles estabelecem uma verdade que possibilita uma leitura antecipada, um resumo para a compreensão de algumas tragédias localizadas brasileiras. E no seu romance Mulheres Empilhadas, já é um outro tempo, uma outra Patrícia Mello, numa relação, num cenário de produção em que você tem uma horizontalidade que não havia na década de 90, porque você tem a internet, e a internet acabou com a ingenuidade das pessoas. Vocês têm todas as informações, e é uma Patrícia Mello que lança um romance que eu considero maravilhoso, muito bem escrito, senão eu não teria trabalhado com ele como eu trabalhei o ano passado, num contexto de outras vozes que chegaram, porque o novo sempre vem, tudo se renova, e você tem hoje uma pluralidade muito maior de vozes tentando jogar luz sobre essas possibilidades e tragédias brasileiras. Eu imagino que a preocupação na escrita do Mulheres Empilhadas seja resultado de um acúmulo, né, de vivência, de inquietações, de patrícias que se encadearam, não é, ao longo do tempo. O que você elegeu, assim, certo? Não estou falando do resultado, mas o que você elegeu para alimentar, o que você elegeu como combustível para a escrita desse romance que se passa no Acre e tem toda assim uma atualização dessa questão do feminicídio. O que está nesse panorama aí? Então, você sabe que quando eu lancei o livro aí no Brasil, e agora eu estou lançando ele aqui na Alemanha, né, o Mulheres Empilhadas, e é engraçado porque essa temática ela é tão assombrosa que ela acaba passando a ser o primeiro plano da discussão sobre o livro, sempre, né? Porque ela realmente ela é assustadora, é uma realidade assustadora. Mas, assim, em termos assim, criativos, de como montar um romance e tal, eu sempre achei muito mais fácil você trabalhar sobre pesquisas, entendeu? Porque você tem é como se você tivesse a pedra bruta ali para você fazer a sua escultura. Mas nesse caso específico, assim, a questão para mim era o seguinte: eram duas em termos de escrita. Primeiro era como traduzir essa realidade de uma forma que não fosse panfletária, de uma forma que fosse possível de ser lida, porque se ela fosse muito pontuda, se ela fosse muito... Ela afastaria o leitor também, né? A tendência que a gente tem é de não querer saber disso, né? É uma temática complicada. Então, e por outro lado, como era possível a transcendência dessa realidade? Como é que eu podia sair dessa pedra bruta para um sonho, para um devaneio, e levando o leitor comigo? E eu acreditei que isso pudesse ser feito através da floresta, entendeu? Então, eu imaginava a floresta como um espaço mágico, mágico no sentido, não no sentido inverso, porque eu acho que o homem ele tende a se colocar como medida para todas as coisas. Quando ele vai para a floresta, ele percebe que ele não é medida de porra nenhuma, né? Quando ele entra realmente numa floresta da dimensão da floresta amazônica, que as árvores são imensas, é tudo... Quando você tem a exata noção de que você não é medida para nada, o ser humano não é medida para nada. Você percebe que a floresta não precisa de você. Era nesse sentido, é como se, na verdade, a floresta, tirando esse véu que existe
na nossa cultura civilizatória, que nos faz nos sentir tão importantes, entendeu? É como se houvesse um desnudamento ali. E ali ele pudesse viver as suas emoções de uma maneira mais visceral possível, né? Como, por exemplo, a sensação da vingança. Eu fiz ali na floresta aquela tribo de mulheres guerreiras, né? E que eu descobri, eu não sabia até que na verdade, o próprio nome da Amazônia, que na verdade, vem do mito das Amazonas gregas, né? Tem a ver com essa lenda das Icamiabas, né? Que era uma tribo guerreira de mulheres que lutavam contra os homens opressores, os homens só eram permitidos dentro das aldeias das Icamiabas para efeito de reprodução, né? Então, eu falei, bom, eu preciso, como é que eu vou criar uma linguagem para levar o leitor comigo para esse mundo? E aí eu acho que o que me deu a resposta foi a própria bebida onírica, né? Eu optei por uma narrativa onírica, que é uma narrativa muito verossímil dentro dessa realidade do ayahuasca, essa bebida que qualquer aldeia indígena no Amazonas bebe, para, como eles dizem, eu acho muito bonito isso, para conversar com Deus, né? Ou para conversar com o passado, com os mortos, né? Receber os mortos e discutir com os mortos as questões que angustiam. Então, isso foi uma coisa bastante norteadora para mim. Eu falei, bom, eu tenho isso e eu tenho a realidade, entendeu? Na verdade, eu tenho isso para lidar com essa realidade. Então, eu posso ter como linguagem desse livro uma linguagem agressiva, aguda, pontuda. Eu posso fazer o diabo, porque eu tenho isso como contraponto. Eu tenho como levar o leitor para um outro lugar, onde ele se desnuda dessa prepotência nossa, né, de achar que nós somos os maiores, que a gente dá conta de tudo, e se coloca ali pianinho dentro de uma natureza educadora. Como ótima roteirista que você tem muito essa coisa da pesquisa, como você evidenciou. Como é o Acre para você hoje, depois desse contato, desse envolvimento? Eu já conhecia a história do Acre, e eu escolhi o Acre por uma situação uma questão estratégica mesmo, porque ali no Acre você tem realmente o perfil de mulheres de diferentes classes sociais, de diferentes realidades, né? Da realidade urbana, da realidade rural, né? Das aldeias indígenas e tal. Você tem tudo isso ali dos povos ribeirinhos. Foi por isso que eu não queria fazer um retrato da mulher brasileira urbana, paulista, carioca, eu não queria fazer isso. Foi o último estado a ser incorporado no Brasil, né? O Brasil quase que foi forçado a incorporar o Acre dentro daquele momento ali do ciclo da borracha. O que é muito impressionante para mim no Acre é essa sombra da floresta, essa disparidade que existe entre essas realidades urbanas, rurais, essa precarização da vida indígena e essa falência do Estado que hoje resulta no que está acontecendo. Pobre Acre, que hoje, né, com essa inundação aí, foi uma... E apesar disso tudo, você veja, eu fiquei muito impressionada, né, foi que quando eu comecei a fazer a minha pesquisa, o Brasil tinha 10 mil casos de feminicídio estacionados nos diferentes tribunais, né, do país. Né? E o judiciário brasileiro decidiu fazer um mutirão, porque esse estacionamento ele custa muito para as famílias, né? O custo emocional de você ficar esperando justiça num caso como esse é realmente altíssimo. E são 4 anos, são 8 anos, são 12 anos, 16 anos você esperando que a justiça se cumpra. Isso é realmente muito perverso, né, para as famílias que vivem essa realidade. Então, o judiciário brasileiro decidiu fazer esse mutirão. E o Acre, com toda essa dificuldade, ele conseguiu digitalizar todo o acervo dele, conseguiu apresentar a melhor performance naquele momento, né, para a aceleração desses julgamentos. Eu fiquei muito impressionada com isso, né, de ver como eles se organizaram e ver como havia ali iniciativas importantes no que dizia respeito à questão da violência contra a mulher, iniciativas do Estado, muito, muito interessantes.
E foi isso que me levou para o Acre. E Sim. fora a floresta, né, que é o quintal do Acre. Quer dizer, o Acre está dentro da floresta, basicamente, né? Uma coisa com que você deve ter de lidar é a saudade do país, como você, de certa forma, já ventilou aqui. Você sabe que quando se montou a Granta Brasil aqui, com os, né, escritoras e escritoras com menos de 40 anos, enfim, mais promissores, eu participei da montagem do projeto. Eu já tinha mais de 40, e a Isa Pessoa me pediu para fazer um levantamento. Como eu sou atento à produção contemporânea, eu elenquei 50 nomes. E uma questão que me incomodou um pouco no resultado da Granta, na seleção que os jurados fizeram, eu não participei desse júri, é que ficou uma coisa que a Folha de São Paulo enalteceu como uma grande característica dessa Granta, que ela conta histórias que poderiam acontecer em qualquer lugar do mundo. Isso poderia ser um elogio se eu não tivesse tanta intimidade com aquela produção ali, e são todos, a maioria esmagadora de grandes amigas e amigos meus, né? Então não estou atacando ninguém especificamente, grandes amigos meus mesmo, que foram selecionados. Me parece assim que não tem muito pouco de Brasil ali, certo? Em alguns momentos. Tem 2 contos ali, entre os 20, que tem uma característica. Como que você lida hoje com a saudade? Você acha que o Mulheres Empilhadas é um pouco essa parte desse seu processo de buscar um Brasil que não estava na rotina da sua produção, da sua preocupação? Então, eu queria te perguntar como que você vê isso hoje? Primeiro que eu acho assim, a questão da minha saída do Brasil, né? Não foi opcional. Não é uma coisa assim, eu vou morar para fora do Brasil, vou ter uma experiência. Não foi isso, né? A gente está aqui porque não existe como o meu marido trabalhar no Brasil, né? Sim, Não tem sim, orquestras, sim, sim, sim. né? Para ele trabalhar, ele tem que estar aqui na Europa hoje, né? Isso é triste, porque é um exílio, sabe? É um exílio cultural. Você se coloca numa situação de exílio. Onde você quer morar? Eu gostaria de morar no Brasil, é claro, entendeu? Não existe coisa mais maravilhosa do mundo de você viver num país onde você fala a sua língua. Sua língua te dá um sentimento de conforto e de você conseguir uma capacidade total de expressão que não interessa o quão bem você domine uma outra língua, você não tem em outro lugar. Não é à toa que a língua, que é a língua do seu país, a gente chama de língua mãe, porque é a sua mãe mesmo. Então, assim, não foi uma opção. Muita gente acha que eu vim morar para cá. Não foi uma opção. Se houvesse uma opção, a gente estaria no Brasil. Eu acho que a gente tem que falar sobre o nosso quintal, como dizia o Fernando Pessoa, entendeu? E o resto que se dane, entendeu? E eu acho que eu não posso, como escritora, ter uma preocupação de falar para a Suíça, para a Alemanha. Eu tenho que fazer a minha literatura e ponto final, entendeu? O que eu vejo é o seguinte, é que essa realidade, por exemplo, de mulheres empilhadas não existe aqui na Alemanha, não existe aqui na Suíça, mas ela acaba funcionando como uma metáfora. Esse é o poder da literatura, é o poder da transcendência e de você trabalhar num outro plano, né, como leitor. Né? É lógico que quem lê esse meu livro aqui e que não está acostumado com essa violência e conhece um pouco do Brasil, conhece um pouco do Brasil e passa a pensar nessa realidade como uma metáfora, entendeu? Então, não deixa de ser interessante também para você como leitor. Agora, eu acho que se eu começar a me preocupar em dar para esse leitor algo que caiba na realidade dele, na realidade alemã dele, que eu não entendo nada dessa realidade, como também não entendo nada, ou entendo muito pouco da realidade suíça, eu acho que eu corro o risco de me corromper, entendeu? Como escritora. Eu me nego a fazer isso, me nego a pensar nesses termos. Não, claro, isso está super evidente na sua produção de certa forma, eu acho que a gente está um pouco na mesma linha quando você coloca isso, né? Porque você, puxa, e a sua produção fala por si própria. Você não está escrevendo com essa preocupação de enxergar o mercado norte-americano, que é uma coisa impossível muitas vezes, ou europeu ou asiático. Claro que não é essa preocupação. O que eu coloco hoje é talvez uma compreensão mais clara, sabe? E alguns centros legitimadores do que é
a boa literatura, ou a literatura importante hoje no Brasil, né, que não tem essa preocupação tanto em agradar, em buscar uma universalidade urbana, blá, 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 sabe? Mas, enfim, a sua resposta foi a que eu esperava que você desse, enfim, porque eu conheço a sua obra, enfim. Então, minha cara, você sabe, eu queria te contar uma coisa, que uma vez um jornal alemão me chamou para fazer um ensaio, porque eles te convidaram e você não pôde fazer. E Olha! teve uma residência literária também, que eu fui selecionado porque você foi selecionada e não pôde fazer, ou enfim, se informou e não... Enfim, que você não pôde E, fo- fazer, e tá? e você fez a residência? Eu fiz. E foi legal? Foi interessante. É. E Às vezes essas residências, elas são muito boas, é para você ter um pouquinho de paz para trabalhar, né? eu acho que paz geral, sabe? Porque é uma É. espécie de férias, né? Você fica lá isolado, como Fica diz lá o naquela Ratum, casa. fica numa prisão, assim, de luxo, né? Numa casa, num apartamento, né? Com tudo É. mais ou menos encaminhado. E eu acho que elas dão para o escritor uma coisa que é importante também. Essas viagens, eu digo isso porque eu sentia isso um pouco no Mulheres Empilhadas. A viagem, por si só, sobretudo na literatura, ela acaba tendo uma tendência filosófica. Qualquer viagem. E na vida real, ela também tem isso. Quando você vai para algum lugar, e é um lugar que te tira ali da sua rotina, você acaba ficando mais... Não tem como ela não ser peripatética, você acaba caindo nessa Exato. essa distância, ela te permite essa viagem filosófica que muitas vezes ajuda na criação do novo romance. Eu acho que é a ideia eu gosto da ideia das resenhas. Eu nunca consegui fazer, mas eu adoro. Você sabe que, de alguma forma, sempre está evidente nos seus livros uma coisa que foi negada recentemente e agora, por uma certa distração, eu diria, da intelectualidade brasileira, voltou a ser relevante, que é a luta de classes, que é super forte no Brasil, que é um país escravocrata, enfim. Algumas pessoas têm a possibilidade de avaliar e compreender isso melhor. Eu acho que o escritor, ele não tem esse compromisso, né, de retratar esse cenário, enfim. Uhum. Mas de alguma forma está muito forte nos seus livros. Como você, alguém que vem de uma condição social melhor, né? Como você vê esses cenários que parece uma espécie de destino brasileiro? Essa pergunta nos remete ao início do nosso papo. Eu acho que tem alguma coisa que eu não consegui. É aí que está a minha pesquisa atualmente. Assim. Por que tanta tolerância às violências que a gente sofre? Por que a gente é tão tolerante? Entendeu? Eu não entendo isso, porque eu acho que a pergunta para essa resposta cabe dentro disso. Ficou meio, entre aspas, fora de moda falar dessa luta ardente que existe entre as classes, muito por conta dessa tolerância que parece que vai engessando toda a sociedade brasileira, entendeu? É como se a gente fosse submetido a uma carga tão grande de violência e que a gente começasse a ficar meio anestesiado, e a tolerância tem a ver com essa anestesia, e essa tolerância vai tomando conta de todas as nossas linguagens, dos modismos, das tendências, vai moldando as coisas, então as pessoas vão ficando ainda, fica assim, é chato você falar sobre luta de classe, não venha com esse papo de novo, entendeu? E eu acho assim, eu não acho que o escritor definitivamente tenha que ter o compromisso de revelar verdades, ou que ele tenha o compromisso de fazer denúncias, mas eu acho que em épocas sombrias como a gente está vivendo, eu acho que é sim obrigação do escritor ir para o campo de batalha, apontar a ferida com o dedo, porque é a única coisa que se pode fazer nesse momento, entendeu? E eu acho que o artista que não se vê nesse campo de batalha nesse momento, eu acho que perde o bonde da história, entendeu? Porque é nesse momento que a gente tem que se engajar, sim. Tem esse compromisso, né, de saber levar uma boa história, né? Muito bom. Com isso, fechamos o segundo bloco do podcast e vamos ao terceiro, em que pensamos pessoas ou situações que nos últimos dias dariam boa personagem
de romance brasileiro contemporâneo. Até. Podcast, de modo geral. Olá, retomando aqui o nosso terceiro e último bloco com a convidada mais do que especial, Patrícia Mello. Patrícia, que personagem você montaria, levando em consideração não apenas do Brasil, mas do mundo, se você quiser, de situação ou pessoa que lhe inspiraria a montar uma personagem protagonista, antagonista de romance contemporâneo? Sabe quem? Eu acho que há vários personagens, mas assim, para falar da realidade brasileira, eu acho que o grande personagem hoje é o padre Júlio Lancelotti. Grande. Eu acho que ele tem feito um trabalho sensacional, entendeu? Sobretudo dentro dessa visão anestesiada que a gente tem com essa população, com os moradores, dessas pessoas em situação de rua, porque eles não são moradores de rua, né? Eles estão na rua. E esses dias eu até vi, esses dias não, já faz um tempinho, a mulher do governador aí falando sobre os moradores de rua, como se morar na rua fosse uma opção, né? Como se a pessoa decidisse, olha, eu quero ter toda a liberdade, então eu vou para a rua, eu vou dormir na rua, vou viver assim, porque eu não preciso trabalhar, eu vivo de doação, como se isso fosse possível, né? Mas eu acho que hoje as ruas de certas cidades de São Paulo se transformaram quase que semelhantes mesmo a esses canteiros de imigrantes, sabe? Completamente desumanas, com as pessoas passando fome, passando frio. E eu acho que o padre Júlio Lancelotti, ele é um cara que olha para tudo isso e, mais que olhar, ele vai lá, ele mete a mão, ele ajuda, ele pega a marreta dele, quebra essa arquitetura anti-mendigo. Então, eu acho que ele é uma figura que tem muito a nos ensinar, assim, não só com a praxis, mas com as coisas que ele diz, né? Eu acompanho bastante ele, assim, eu tenho muita admiração por ele. Ele certamente podia ser um personagem do meu próximo romance. Pois é, muito bom isso, né? Isso mostra esse olhar atento que você tem, que você sempre teve, né? Você sabe que é uma coincidência isso, porque o romance que eu estou escrevendo, que é o Rondonópolis, ele é super inspirado, assim, tem uma personagem secundária, mas ela é super importante na trama, que é inspirada no padre Pedro Casaldáliga. Casaldália. Olha. E agora você fala, né, dessa situação aqui em São Paulo que é absurda, né? Essa gentrificação, essa opressão, porque é uma cidade onde tem uma polícia protofascista, é uma cidade muito, sabe, forte assim nesse tratamento, nesse processo de exclusão. Você tem toda a razão. Você tem sempre uma ilusão de que essas pessoas, esses moradores de rua, eles são invisíveis. Você fala, mas essas pessoas que são... Elas não são invisíveis, entendeu? Perfeito. Elas são totalmente visíveis, elas são invisíveis para a cidadania, mas elas são visíveis para a violência, entendeu? Então, são elas que apanham da polícia, são elas que são ignoradas pelo Estado, são elas que não têm nenhum direito atendido. Você vê, agora próprio, nessa história aí da ajuda emergencial, uma das regras para você poder receber ajuda emergencial é você ter um endereço, ou você ter um e-mail, ou você ter um número de telefone. Ora, como é que essas pessoas vão ter o endereço? Então, quer dizer, elas estão fora do fora, elas são excluídas da exclusão. É uma situação que eu acho que o padre Júlio está expondo para toda a sociedade. Ele fala, olha o que vocês estão fazendo, e olha o que é possível fazer. E ele sempre fala, é o irmão, vou falar com o irmão. Entendeu? Ele fala uma coisa bonita, ele fala, vê Jesus, né? Isso está tão explorado nos discursos religiosos, mas eu entendo perfeitamente, na verdade, ele fala, veja a humanidade, entendeu? Eu vejo esse homem, né? Mas o jeito dele falar isso no discurso religioso dele é
ver Jesus Cristo, né? Estão ali vivendo a violência que Jesus Cristo viveu, né? Você sabe, Patrícia, que hoje, enquanto eu esperava para conversar com você, eu abri as salas aqui, as notícias, e tem uma coisa que eu tenho escutado há muito tempo, sabe? E escritores próximos, que se resume um pouco na fala do que eu li hoje de manhã, uma declaração da Maju Coutinho, que é âncora da TV Globo. Ela falou uma coisa muito interessante. Ela disse que a imprensa fica chamando pessoas negras para falar apenas de racismo uma segunda escravidão. O que mais me chamou a atenção, porque para escrever o Marrom e Amarelo, eu pesquisei muitos termos novos, enfim, e acho que boa parte deles estão contemplados ali no romance, e ela usa uma expressão que eu não tinha, que na minha pesquisa de 6 anos, Patrícia Mello, não tinha encontrado. Ela diz assim: eu não sou Vicky Preta, diz Maju. Eu tenho a vivência de racismo, mas não sou especialista no tema. E isso é uma coisa que demonstra bem os limites desse tratamento bastante cruel que nós estabelecemos como a lógica civilizatória brasileira. Com esse detalhe, então, a gente fecha aqui o terceiro bloco do podcast de modo geral. Eu te agradeço imensamente, Patrícia Mello. Eu nunca escondi que sou um leitor cativo da sua obra e, como escritor, também muito inspirado pela persona pública Patrícia Mello, embora a minha relação seja praticamente exclusivamente de leitura, tem toda aquela imagem que a gente cria da nossa cabeça em relação às escritoras e escritores que admiramos. Então, fico bem feliz por essa nossa interlocução. Muito obrigado. Fechamos aqui, então, o podcast, de modo geral, 47. Obrigado pela audiência. Até. Até. Podcast, de modo geral.